Estamos muito felizes por mais um dia estarmos aqui na casa do Senhor e hoje nós vamos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é do dia 17 de maio de 2020 e nós estamos aplicando ela hoje no dia 19 de maio de 2020. O tema da lição é as consequências perversas da depressão. O comentarista é o pastor Joanes Vieira da Silva, co-pastor, pastor auxiliar da Igreja Sede, da Igreja Assembleia de Deus Sede. Ele é bacharel em Direito, é defensor público aposentado e bacharel em Teologia. E ele também é escritor. A leitura bíblica principal se encontra no livro de Isaías, no capítulo 58, do verso 8 ao verso 12. E nós vamos falar a respeito de um tema que ele tem uma delicadeza, inclusive no trato, que é a respeito da depressão. A depressão, ela comete algumas pessoas, ela tem cometido algumas pessoas ao longo dos anos e ela ainda é considerada um tabu. As pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre esse tema. E o pastor Joanes trouxe então esse tema para a gente estar discutindo neste dia. Então, a depressão é um distúrbio psíquico que vai além da indesejável tristeza e que ela aniquila a vontade e o interesse da pessoa por quase tudo que ela faz na vida. Então, as pessoas têm sofrido ao longo dos tempos com essa doença e ela tem, em algum momento, tem dificuldade de ser diagnosticada porque ela tem algumas características. Outra situação que ele vai discutir é a questão da ansiedade. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. E a ansiedade considerada normal é aquela que se manifesta nas horas que antecedem acontecimentos, como por exemplo, uma entrevista de emprego. É normal a pessoa ficar ansiosa em virtude daquele momento, né, que vai acontecer em seguida. É normal também o momento que antecede o nascimento de um filho, o que antecede o momento para publicação de aprovados no concurso público, no vestibular. Então, essas situações causam um tipo de ansiedade, mas uma ansiedade mais saudável, mais tranquila, né? Eu diria, e aqui ele vai dizer que é uma ansiedade, uma reação normal, né, da pessoa. Nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio. E mesmo que esse desafio não seja superado, favorece sua adaptação a novas condições de vida. Aqueles que, por algumas circunstâncias, vivem uma luta diária com seus problemas de ordem emocional, com pendências que parecem não ter fim, acabam se tornando vulneráveis à tristeza, ao pessimismo e à falta de vitalidade. Daí podemos falar que a depressão é mais do que um sentimento de tristeza, é muito mais sério, é uma patologia e como tal deve ser tratada. E a gente viu aqui a respeito da ansiedade, a ansiedade ela é uma preocupação exagerada, então quando ela pode trazer alguma consequência, quando essa ansiedade ela se torna exagerada e a pessoa não consegue viver, né, ou tomar alguma decisão em relação àquele momento, aquele estado de ansiedade que ela está. E aí ele traz aqui os aspectos da depressão. Ele trouxe como um escritor, né, que vai falar a respeito disso o J. Edward Adams, em seu livro Manual do Conselheiro Cristão. E ele vai trazer, né, uma referência acerca da raiz da depressão. E as causas, né, da depressão, elas são variáveis e elas acontecem na vida de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, de forma diferente para cada um. E aqui ele trouxe alguns pontos que pode gerar a depressão, né, que pode ser a raiz da depressão. Um dos pontos é a enfermidade grave, mudanças hormonais, reversão da prosperidade, consequências geradas por negligências, culpa sentida por algum pecado particular, autocompaixão originária da inveja ou do comportamento desvantajoso,
maus sentimentos resultantes de ressentimento e etc. Então ele não vai, o autor dessa lição não vai aprofundar em nenhum desses pontos, ele apenas aponta essas raízes, né, que ele considera como raiz da depressão, e ele não fala especificamente sobre nenhum deles nesse sentido. E ele fala também da possibilidade da cura da depressão. Como que uma pessoa que está nessa condição, né, ela pode ser curada. Ele vai dizer que do ponto de vista clínico, a possibilidade da cura com grande sucesso é quando a depressão é diagnosticada de forma rápida, lá no início. Assim como qualquer outra doença, quando diagnosticada no seu início, ela tem a possibilidade de ser tratada com mais eficiência, com mais rapidez, e logo a pessoa supera essa doença. E depois nós vamos ver lá na frente algumas fases, né? Então, a gente sabe que a depressão é uma doença que gera, inclusive, preconceito de quem tem, né? Com o medo de se expor e falar a respeito disso. Então, ela pode sim ser diagnosticada no início, mas é pouco provável que algumas pessoas consigam, de fato, diagnosticar essa doença bem no início, por essas razões, né? Pela dificuldade de falar sobre o assunto, pelo medo de ser discriminado pela doença, né? As pessoas às vezes não acreditarem que um cristão, por exemplo, possa ser acometido por essa doença. E aí ele vai falar também a respeito do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista clínico, quando descoberta de forma rápida, cura imediata, né? Cura rápida. Do ponto de vista espiritual, a qualquer tempo, independente do estágio da doença. E ele vai dizer isso baseado lá no texto de Salmos 46, versículo 1, que diz assim, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Então, nós que somos cristãos, tá? Temos o Senhor como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como um socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos essa convicção que o Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos responde da forma que nós nos colocamos diante dEle e diante daquilo que nós estamos necessitando. Nós cremos que o Senhor responde a nossa oração dessa forma. A depressão é uma doença e, como tal, deve ser tratada. Aqui o autor da lição diz que a depressão, se a depressão fosse algo inexplicável, a respeito do qual nada pudesse ser feito, então não haveria esperança. No entanto, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8 vai trazer isso para a gente. E através do Espírito Santo, o ciclo descendente da enfermidade pode ser revertido em qualquer estágio. Então aqui o pastor vem dizer, né, vem reforçar que em qualquer momento nós podemos sim ficar livre da doença a partir do momento que nós cremos no Senhor, porque Jesus, Ele fez cura no passado, Ele faz cura hoje e Ele fará eternamente. Então nosso Deus não mudou, Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. E Ele vai operar em nós na medida que nós confiamos e à medida que nós nos colocamos à sua disposição para que Ele trabalhe em nós. Amém? Ele trouxe também como uma questão os conflitos gerados pela depressão. Então, a pessoa que passa, né, que tem sofre dessa enfermidade, ela também tem os seus conflitos internos. E a depressão, ela não acontece por uma razão específica para todo mundo. Na verdade, a depressão ela afeta a vida de milhares de pessoas. Então, às vezes é mais duradoura e pode inclusive levar a uma psicose suicida. Então, a pessoa que sofre dessa doença, em cada pessoa é de um jeito, né? Tem pessoas que vai passar por esse processo simplesmente isolada, calada, trancada num quarto, né? Perde o interesse pela vida, perde o apetite. Então, e tem outras que vai passar, inclusive, maquiando, né, esse estado
e vivendo situações, experimentando situações que outrora ela não faria. Ele traz aqui uma referência dizendo que a transição da adolescência para a vida adulta é um dos conflitos que gera depressão. Ao sair da vida tranquila e da infância e iniciar a luta pela identidade, muitos adolescentes experimentam uma triste sensação de perda. Isso porque, ao se despedirem da cômoda situação de segurança, precisam aceitar paulatinamente as mudanças e pelo peso da responsabilidade. Então, o adolescente ele tem ali uma vida confortável, né, diante da família, com a família, e de repente ele precisa ir aos poucos tomando conta da sua própria vida, tomando suas decisões, tendo que responder pelos seus atos, e isso gera, né, nesse adolescente um conflito interno, né? Tem ali as mudanças hormonais, as mudanças do corpo, então muita coisa acontece na vida desse adolescente e por uma razão ou outra, né, ele consegue, ele entra, né, nesse estado depressivo, e se não for cuidado e se não for tratado, pode sim gerar uma situação mais difícil. Eu queria só falar que nem todos os adolescentes, eles necessariamente passam por isso. É uma situação que acontece muito nessa transição, mas que nem todas as pessoas passam por esse momento de depressão, por essas razões. Todos vão passar por esse processo de transformação, mas nem todos vão sofrer com depressão neste processo de transição. É nesse sentido que a gente está falando. É um período de conflito e de mudanças externas e internas, cobranças e medos chamados de síndrome de Peter Pan. Aqui o pastor diz que esses conflitos, né, geram nesse adolescente a vontade de não querer crescer, que aí nós chamamos de síndrome de Peter Pan. E aí ele não quer crescer por quê? Porque as responsabilidades, elas pesam de fato sobre os ombros do adolescente. E, por exemplo, chega um momento que ele tem que decidir o curso que vai fazer, vai mudar. Vamos pensar que ele estudou numa escola do primeiro ano até o ensino médio, ou até o 9º ano. No ensino médio ele tem que mudar de escola, e ali vai mudar de amigos, vai mudar de professora, vai mudar de horário, vai mudar muitas coisas na vida, e isso gera uma certa insegurança. Por exemplo, quando termina o ensino médio, tem as questões e as cobranças, né, do que você vai fazer no vestibular, qual curso escolher, qual a decisão a tomar, qual a profissão a seguir. Então, todas essas questões, elas mexem com o lado psicológico do adolescente, porque são decisões que vai afetar diretamente a vida adulta dele. Então, há de fato esse conflito, e ele precisa ser trabalhado para que não seja tão sofrida, que essas decisões não sejam tão sofridas. E ele tem ainda uma estrutura ainda não maturada para essas decisões. Então, é isso que vai causar, pelo fato dele não ter maturidade suficiente para ele tomar algumas decisões seguras que vão definir ou determinar o seu futuro, é que causa essa insegurança na vida desse adolescente. As pesquisas revelam que cerca de 20% da população mundial tem um ou mais episódios de depressão grave durante a vida, e cresce cada vez mais. Estima-se que a depressão ocupará no segundo lugar entre as causas de doença e incapacidade no mundo no ano de 2020. Olha que curioso. Quando eu estava lendo acerca dessa lição, eu procurei algumas informações, inclusive que a depressão ela foi tida como a doença chamada o mal do século. E aí eu ouvi algumas pesquisas e até queria trazer um vídeo, mas não foi possível. Dr. Drauzio Varela falando a respeito desse dado, né, em 2020, uma entrevista que ele fez no programa do Jô Soares, e lá não fala o ano, né, mas provavelmente
uns 2 anos ou mais atrás, e ele fala, olha, em 2020 cerca de 20% da população vai sofrer com essa doença. E ocasionalmente nós estamos aqui no ano de 2020 com algo inesperado, que foi a pandemia da Covid-19, e essa pandemia trouxe um isolamento social, trouxe um distanciamento social, e isso tem ocasionado depressões, tanto que existem grupos de profissionais que têm usado as mídias sociais para ajudar as pessoas que estão em isolamento. Porque imagina, né, eu acredito que foi aqui em Anápolis, como em outras cidades, que nós trabalhamos na segunda-feira e na terça-feira a gente já não pôde mais ir para o trabalho. A gente já recebeu um decreto que precisaríamos ficar em casa. Então isso gera uma certa insegurança, um certo medo, um certo temor e para algumas pessoas até pânico, né? Diante da circunstância, diante da possibilidade de uma doença que atingiu o mundo inteiro, né? E ela chegou na nossa cidade e trouxe de certa forma uma insegurança a todos nós, trouxe de certa forma um medo, um sentimento até de desespero para alguns. Então, baseado, né, nessas situações, muitos profissionais se uniram para atender pessoas pelos meios de comunicação mais usados, né, para que essa situação fosse amenizada, para que essa pessoa que ficasse isolada em casa, ela não tivesse problemas a ponto de entrar, inclusive, em colapso com a sua própria saúde psicológica. Então, a gente vai observar, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, de repente você está entrando em algum site ou alguma rede social e você vê algumas solicitações para esse tipo ou solicitações não, informações acerca desse trabalho que os profissionais da área da psicologia, da psiquiatria têm feito. Então, a gente pode perceber que em 2020 nós fomos pegos de surpresa e esse isolamento ele causa também, né, em algumas pessoas ele promove esse tipo de sentimento e de tristeza profunda e se não for tratado pode sim trazer uma depressão. A depressão ela afeta todas as faixas etárias. A gente pode ver que tem a depressão infantil, tem a depressão na adolescência, tem a depressão pós-parto, tem a depressão na melhor idade. Então, tem depressão de várias... a depressão ela pode ocasionar em várias idades, né, em todas as faixas etárias, independente do gênero, independente da condição social. Ela é uma doença e ela atinge muitas pessoas, tá? Aqui tem uma informação do Sebrovic e Kirman, que eles escrevem e eles citam, né, no seu artigo alguns tipos de depressão. Ele vai dizer que tem a primária e a secundária. Na primária, significa que a doença se desenvolveu por si só. Então, assim, não tem uma explicação. Às vezes, não tem uma razão específica não tem um motivo e a pessoa teve a depressão. Não tem um motivo entre aspas, né? A secundária é quando a depressão é causada por uma outra doença. Eu diria que quando a pessoa, por exemplo, ela descobre que tem um câncer e ela tem aquela fase da negação e de repente ela pensa, hoje tem cura para muitas doenças, né, inclusive para o câncer, ela pensa que ela não vai ser curada e de repente aquela tristeza, aquele medo de não ser curada se torna muito maior na vida dela a ponto de ela não conseguir enxergar a possibilidade de cura. Com isso ela entra em depressão e talvez, né, agrava a doença e ela acaba vindo a óbito.
Tem a neurótica, que é uma reação ao estresse e à ansiedade. Ela se desenvolve aos poucos e a pessoa, mesmo doente, ela está sempre em contato com a realidade. Ela consegue trabalhar, ela consegue estar no meio de algumas pessoas e ela segue a vida. Mas ela tem a doença, às vezes é tratada com medicação e tal, mas ela tem a doença. A psicótica, a pessoa perde o contato com a realidade ou suas crenças e pode variar da normalidade do indivíduo. A endógena refere-se à depressão que vem de dentro, sem uma causa óbvia. E a exógena, ela é quando a doença aparece em função de um evento estressante, como a morte de um ente querido. Essa depressão, por exemplo, ela pode ocasionar, talvez até na fase adulta, mas geralmente crianças, né, podem ser acometidas por esse tipo de depressão porque por uma causa de perda dos pais, por exemplo. Ela pode sim vir sofrer com esse tipo de depressão. E achei interessante essa aqui, que é a depressão mascarada. Ele vai falar que a pessoa passa por problemas, mas consegue exibir um verniz, né, um disfarce de sua saúde mental satisfatória. Então ela tem a doença, mas é imperceptível, e porque ela disfarça muito bem, apenas como modo de autoproteção. Eu acredito que essa autoproteção aí, ela é inconsciente, a pessoa nem percebe que ela tá se autoprotegendo. Esse tipo de depressão é dissimulado por outros sintomas, como por exemplo, um adolescente que perde os pais. Ele pode, entre aspas, encobrir a depressão pelo excesso de bebidas, droga e sexo de forma extravagante, de forma exagerada. E aí eu trouxe aqui também alguns estágios da doença. Essa informação foi do psicólogo Tiago Amaro, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele vai dizer que algumas pessoas não concordam com isso, né, mas na concepção dele existe um consenso que ela se manifesta de forma diferente em cada indivíduo. Contudo, há algumas similaridades da intensidade dessa forma. A depressão pode acontecer em 3 níveis de acordo com o que o Tiago fala. Ele fala que no primeiro estágio, né, no primeiro nível, é considerada leve, quando a pessoa sofre com sintomas e diminui seu rendimento. Mas com grande esforço, ela consegue manter suas atividades sociais e no trabalho. Então é aquilo que a gente falou, às vezes ela até tem o problema, sabe que tem as dificuldades, mas ela luta constantemente para ela continuar vivendo, né? Continuar tendo a sua vida normal, trabalhando, participando da vida social. E aí ele vai falar sobre o segundo nível, que é a depressão moderada, que conduz ao isolamento. A pessoa falha em seus compromissos, pode faltar ao trabalho e evita ocasiões de lazer e contato social. Então, é uma pessoa que ela não gosta muito desses contatos, ou ela está nesse momento, né? De repente ela gostava até de ter contato e começa a se isolar. Ela começa a faltar os compromissos, começa a faltar o trabalho, começa a não participar mais de uma vida social. E aí, por fim, ele vai falar do terceiro nível, que é a depressão profunda ou aguda. O paciente abandona qualquer tipo de atividade e se isola totalmente. E ele permanece ou sentado ou deitado. Nós vamos dizer que é aquela pessoa nós podemos dizer, né, que é aquela pessoa que entra no quarto, tranca a porta e fica lá, de preferência no ambiente escuro, tal, sofrendo com aquela situação. E a gente pode dizer que quando a pessoa está com depressão, ela precisa ser cuidada sim. Ela precisa ser cuidada por profissionais da área, né, por psicólogos, por psiquiatras, por medicação. Então ela precisa sim ser tratada. A gente entende que é uma doença, né, e precisa ser vista como uma doença e precisa ser tratada como uma doença. Se for preciso medicação, precisa sim usar medicação. E aí o pastor traz aqui como curar essa depressão.
Ele trouxe referências bíblicas, né? Nós vamos falar do sentido espiritual, tá? E ele diz o seguinte: deleitando-se no Senhor. Ele usou o versículo, o capítulo 37, o Salmo de número 37, no versículo 4, ele diz assim, ó: deleitar-se significa ter prazer, ter satisfação e contentamento. Quando o salmista diz deleita-te no Senhor, isso implica, em primeiro lugar, reconhecê-lo como um único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. E, em segundo lugar, deleitar-se no Senhor implica em adorá-lo e glorificá-lo de forma apropriada. Então, precisamos entender que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele traz contentamento, Ele traz alegria no nosso coração, Ele traz prazer, Ele traz contentamento. Então, deleitar no Senhor, nós conseguimos ver o Senhor dessa forma. Nós acreditamos que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos traz a alegria que nós precisamos, Ele traz para nós força quando nós não temos, e Ele está com seus ouvidos atentos à oração que nós fizemos. Então precisamos confiar, deleitar, nos alegrar no Senhor diante das situações que porventura nós viemos a passar. Quando nós passamos pela adversidade, mesmo na adversidade, nós precisamos sim confiar no Senhor e entender que Ele tem cuidado de nós. E ele fala assim que o antídoto, né, para que nós possamos sair, né, desse estado de depressão, é alegrar no Senhor. E aí, alegrar no Senhor significa expressar no Senhor, expressar a confiança que nós temos no Senhor. Então, o antídoto, né, que a gente usa seria como o remédio, né? O antídoto, ele é o remédio. Então, qual que é o remédio? É alegrar-se no Senhor. E de que forma nós vamos nos alegrar no Senhor? Uma das coisas que faz com que nós nos alegremos no Senhor, nos alegremos no Senhor, é quando nós confiamos nele e nós vemos Ele cuidando de nós. Essa é uma forma de nos alegrar no Senhor. Quando nós colocamos algo na presença do Senhor, né, mesmo que seja algo muito difícil, e o Senhor, Ele responde a nossa oração, Ele atende a nossa necessidade, Ele traz resposta àquela aflição que nós estamos passando, aí nós temos paz no coração, nós temos alegria e aquela preocupação que outrora tínhamos, nós não temos mais. E ele vem dizer que nós precisamos descansar. Descansar no Senhor é uma excelente medida preventiva contra o estado depressivo. Ele trouxe aqui uma referência de Abraão. Quando Abraão descansou no Senhor diante de um pedido estranho e difícil. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. E Abraão, com a sua fidelidade e sem temer, levou seu filho ao monte e, baseado numa palavra, Deus proverá, ele foi, levou o seu filho e sabia que mesmo se ele sacrificasse o seu filho, o Senhor tinha poder para ressuscitar. Então Abraão não murmurou, não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu como servo fiel e o Senhor proveu para si o cordeiro. Amém? E nós podemos também citar outras experiências de pessoas que descansaram no Senhor, mesmo diante da angústia e da adversidade. E aí viram, né, diante dessas situações, viram em Deus a resposta às suas tristezas transformadas em alegria. Vamos ver? Ana, depois de ter passado por grandes humilhações, né, provavelmente você já ouviu sobre a história de Ana. Ana não podia ter filhos e Eucana, seu marido, era casado com Ana e com Penina. E Penina tinha muitos filhos e ela humilhava Ana por causa disso. E Ana,
no momento de tristeza. Ninguém sabe se Ana vivia ali naquela casa, né, no estado depressivo, mas ela vivia numa tristeza profunda. E quando ela orou ao Senhor, ela rasgou o seu coração de forma tão intensa, de forma tão verdadeira, de forma tão maravilhosa, que o Senhor respondeu a sua oração. No prazo de um ano, Ana estava ali com seus filhos nos braços, e ela entregou ao Senhor o seu filho como ela havia prometido. Algo que Deus deu a ela o entregou de volta ao Senhor. Então, essa é uma prova, né, de que o Senhor responde às nossas orações na adversidade, na dificuldade, na hora da angústia, na hora da aflição. Outro fato é Elias. Elias sendo visitado por Deus na caverna. Sentindo-se só e isolado e desolado com medo da morte. Ele se escondeu numa caverna e o Senhor visitou. Deus tirou naquele momento de angústia, de tristeza, de sofrimento e de isolamento, porque ele ficou ali por muitos dias. Ele foi, inclusive Deus, antes dele entrar na caverna, Deus cuidou dele, mandando pão e carne para ele. E o Senhor visitou na caverna e restabeleceu a força e a alegria de Elias. Outro personagem que nós vamos falar que viveu a experiência do Senhor ter respondido a sua oração no meio da angústia foi Neemias. Neemias, quando soube que os muros de Jerusalém haviam sido queimados, destruídos, derrubados, ele ficou muito triste, ele ficou angustiado, ele chorou, ele orou, ele jejuou, e o Senhor trouxe de volta a sua alegria, a ponto dele dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E dessa forma nós vamos entendendo que o Senhor, mesmo que nós estejamos tristes, decepcionados, amargurados, angustiados, sofridos e sem forças para continuar, se nós confiarmos no Senhor, Ele é Deus para nos restaurar e nos levantar. E aqui nós vamos concluir a nossa lição, né? O pastor Jones diz que o Senhor prometeu a nos dar vida e vida em abundância. Lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, na parte B, vai trazer essa palavra de promessa, né? Que o Senhor nos dá vida e nos dá com abundância. E além da salvação também da nossa alma, o Senhor tem promessa para as nossas vidas dessa forma. E o Senhor tem reservado para nós bênçãos infindas, né? O Senhor tem reservado para o seu povo, o Senhor tem reservado maravilhas para o seu povo. E Ele tem reservado o milagre da cura, a proteção e a presença do Senhor em nossas vidas, o socorro divino na hora da aflição, a remoção das trevas e da opressão, a orientação e a frutiscência da parte de Deus, a restauração plena e abundante da nossa saúde física e psicológica. Apeguemos-nos àquele que tudo pode. Então, que nós possamos, amados, entender que nós estamos sujeitos a passar por adversidade, por enfermidades, né? Se a gente pensa que o cristão não pode ter depressão, o cristão pode sim ter depressão. E se porventura ele for acometido dessa doença, ele pode também procurar ajuda profissional e ele pode também procurar ajuda espiritual. E quando nós procuramos ajuda profissional, nós estamos entendendo que o Senhor também capacitou os homens aqui na terra para trabalhar em nossas vidas, para trazer cura para as doenças. E quando nós também nos colocamos na presença do Senhor para que Ele venha curar a nossa alma, nós estamos experimentando do poder de Deus e das experiências que nós podemos contar em virtude de Deus que pode todas as coisas. Então, que nós possamos refletir acerca disso. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade e nós queremos encerrar orando ao Senhor para que Ele venha colocar em nós, aumentar a nossa fé, colocar em nós um coração voltado para Ele.
e que nós, diante de tantas circunstâncias que nós passamos, diante de tantas adversidades que nós passamos, nós possamos confiar no Deus que nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece o nosso pensar. A palavra de Deus fala que o Senhor conhece os nossos pensamentos bem antes que nós pensamos. Então o Senhor conhece, inclusive, aquilo que traz tristeza para a nossa alma, que traz angústia para a nossa vida. O Senhor conhece tudo e nós precisamos colocar isso diante dele, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te damos graça porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, pedimos que a tua graça nos alcance, a ponto, ó Deus amado, de nós olharmos para ti e confiarmos que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê e que tudo faz. E nós te louvamos e bendizemos, Pai. E pedimos que o Senhor, Deus amado, venha refrigerar a nossa alma, venha trazer paz ao nosso coração, venha renovar as nossas forças, Pai. À medida, Deus amado, que nós entendemos que o Senhor pode tudo, que o Senhor pode nos livrar, Pai, das mãos do inimigo, o Senhor pode nos livrar, Deus amado, das doenças, o Senhor pode, Pai amado, nos livrar de todo mal. Nós confiamos no Deus que tudo pode. Mas se porventura, Deus amado, o Senhor permitir que nós passamos por essas adversidades, Pai, que o Senhor também possa nos dar a direção correta, de procurarmos, ó Deus amado, o caminho certo, Pai. Se for pelas mãos dos homens, que seja pelas mãos dos homens, dos profissionais que o Senhor deixou aqui na terra. E se for, Deus amado, confiando em Ti, que nós possamos confiar cada vez mais, independente, Pai amado, daquilo que venha nos